O Massacre no Vale do Javari. O True Crime, de Bruno e Dom. O Vale do Javari na Amazônia. A fronteira tripla do Brasil, Peru e Colômbia. É a região com a maior concentração de povos indígenas isolados do planeta. É uma terra sem lei. Um barril de pólvora de pesca ilegal, garimpo e narcotráfico. Em junho de 2022, 2 pessoas desapareceram nesta imensidão verde. O indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips. O mundo parou, esperando um resgate. Mas o que se seguiu foi a descoberta de um true crime brutal. Hoje, o Arquivo Enigma não investiga um caso. Investigamos uma guerra real e o desaparecimento que chocou o mundo. O Arquivo Enigma foi investigar quem eram os alvos. O primeiro e principal era Bruno Pereira. Ele não era um indigenista comum. Ele era o guardião do Javari. Ex-coordenador da FUNAI na região, Bruno foi exonerado do cargo pelo governo da época. Exatamente por ser bom demais no que fazia. Ele coordenava as maiores operações de apreensão de pesca e garimpo ilegal. Após ser exonerado, ele não parou. Ele pediu licença e foi trabalhar direto para a Univaja, a União dos Povos Indígenas, organizando a vigilância do território. Ele era o inimigo público número 1 dos criminosos. O segundo alvo era Dom Phillips, um dos jornalistas estrangeiros mais respeitados no Brasil, correspondente do The Guardian. Dom estava escrevendo um livro, Como Salvar a Amazônia. Ele via em Bruno e na vigilância indígena a resposta para essa pergunta. Dom não era o alvo principal. Ele estava no lugar errado, na hora errada, acompanhando o homem certo. O Arquivo Enigma precisa ser claro. A rixa no Javari não era uma briga de pescadores simples, era uma guerra milionária. A imprensa chama de pesca ilegal. Mas a investigação da Polícia Federal revelou que é uma fachada. A pesca ilegal do pirarucu e do tracajá, tartaruga, é na verdade usada para lavar o dinheiro do narcotráfico. Cartéis colombianos e peruanos usam a mesma rota dos peixes para escoar a cocaína. E Bruno Pereira estava no meio desse caminho, atrapalhando o negócio de milhões de dólares. Bruno não era ingênuo. Ele sabia que estava marcado para morrer. Semanas antes de desaparecer, ele recebeu ameaças diretas de um grupo de pescadores ilegais, ligados ao traficante Colômbia. Ele andava armado. Ele sabia que era uma questão de tempo. Em 5 de junho de 2022, Bruno e Dom voltavam de uma visita à comunidade ribeirinha. Eles estavam em um barco pequeno, rápido. Mas em uma curva do rio, a emboscada estava montada. Barcos mais potentes dos pescadores Amarildo, Pelado, Jefferson, Pelado do Gringo e Ozenei dos Santos os interceptaram. O Arquivo Enigma investiga a confissão. Não foi uma discussão. Foi uma perseguição. Os criminosos começaram a atirar. O barco deles era mais rápido. Bruno, experiente, atirou de volta, mas foi atingido. Dom Phillips foi morto logo em seguida. O desaparecimento começou. O true crime estava em andamento. Por 10 dias, o Brasil e o mundo prenderam a respiração. Onde estavam Bruno e Dom? O governo federal demorou a agir, mas os indígenas da Univaja, os amigos de Bruno, não esperaram. Eles entraram na mata e encontraram o local da emboscada. Pressionado, um dos assassinos, Amarildo, Pelado, confessou. E a confissão revelou o horror da ocultação de cadáver. Para apagar as provas, os assassinos levaram os corpos para o fundo da mata alagada. Lá, eles esquartejaram os corpos, queimaram e enterraram as partes em uma cova rasa, em um local de difícil acesso, para que a própria floresta os consumisse. O barco de Bruno e Dom foi enchido com sacos de areia e afundado no rio. O Arquivo Enigma investiga o mistério final. O caso está resolvido? Não. Os Pelados foram os executores. Mas quem mandou matar? Eles agiram sozinhos por uma rixa de pesca?
A Polícia Federal diz que não. A investigação apontou o mandante, Rubens Vilar Coelho, vulgo Colômbia. O Colômbia seria o chefe do esquema de narcotráfico e lavagem de dinheiro com a pesca na região. Bruno Pereira era a pedra no sapato do patrão. O true crime não foi uma briga de pescadores. Foi um assassinato encomendado pelo crime organizado que domina aquela fronteira esquecida. O arquivo Enigma conclui: o desaparecimento de Bruno e Dom foi uma queima de arquivo. Bruno foi executado por proteger a floresta e os povos isolados. Dom Phillips foi executado por ser testemunha. Eles não morreram em um mistério. Morreram em uma guerra que o Brasil finge que não existe. O arquivo do Vale do Javari é um true crime que ainda sangra. Obrigado por assistir ao Arquivo Enigma. Da próxima vez, saímos da Amazônia e vamos para São Paulo investigar um cold case da elite dos anos 80. O mistério do crime da Rua Cuba.